Olá, queridos alunos, que é o professor Jeová Canhete. Hoje nós vamos trabalhar aqui acerca do Segundo Reinado, um dos conteúdos mais cobrados nas provas do Enem. Tá? Se fizer um levantamento sobre recorrência, nos últimos 10 anos foram mais de 30 questões sobre o Segundo Reinado. Então, claro, nós vamos trabalhar com bastante critério, com bastante cautela, abordando os principais temas desse que foi o mais longo governo da história do Brasil. Nenhum governante, seja ele monarquista ou republicano, ficou tanto tempo no poder como Dom Pedro II. Estamos falando de um monarca que foi coroado com 16 anos, 15 anos, na verdade, 15 anos incompletos, e que governou por quase 50 anos. Na verdade, 49 anos é o tempo de governo de Dom Pedro II. Assumiu em 1840 e governará o Brasil até 1889. Tá? Poucos monarcas no mundo ficarão tanto tempo no poder como Dom Pedro II. É a prova de que esse período, né, da história do Brasil foi um período relativamente marcado pela estabilidade. Então, Pedro II conseguiu o que o pai não havia conseguido, Pedro I, que foi a estabilidade política, de alguma forma, né, uma base econômica que se sustentou por um tempo, legitimidade, coisa que nunca faltou a Dom Pedro II, mesmo quando sofre o golpe lá em 15 de novembro de 1889, Dom Pedro contava com o apoio e com a aprovação de mais de 80% da população brasileira. Então, vamos falar num golpe difícil de você encontrar, né, um golpe dado em cima de um governante que tem 80% de aprovação. Esse era Dom Pedro II. Além de se tratar de um dos maiores estadistas que nós já tivemos na história do Brasil. Claro, Dom Pedro II era culto, era letrado, profundo conhecedor do próprio Brasil. Dom Pedro percorreu praticamente todas as regiões do Brasil. Dom Pedro fazia questão de conhecer as realidades do Brasil, então ele era realmente um monarca diferenciado. Né? Além do que, tinha um grande circuito na Europa. Dom Pedro II tinha proximidade com os maiores reis, com os nobres, com os pesquisadores, com os artistas e com os cientistas mais renomados no mundo. Tá? Quero chamar a atenção aqui, por exemplo, da amizade que Dom Pedro tinha com Alexander Graham Bell, o inventor do telefone. Tá? A amizade que Dom Pedro tinha com o casal Curie, né? da Marie Curie, que descobriu lá a radioatividade, a proximidade que Dom Pedro tinha com Thomas Edison, os maiores inventores da história dos Estados Unidos. Então, é um monarca muito diferenciado, um personagem político que vale ressaltar na nossa aula, tá? Eu vou dividir essa nossa aula, que é longa, é muito conteúdo e é muito cobrado, conforme eu já falei, em pelo menos 3 momentos, tá? Então, teremos 3 aulas, na verdade, sobre o Segundo Reinado. O primeiro momento, nós vamos falar aqui sobre as crises internas, né? Aqueles primeiros 20 anos, entre 1840, que é a posse de Dom Pedro II, e 1860. O Brasil, nesse primeiro momento, são 20 anos, tem uma história conturbada. A história é marcada pelas crises internas. Por que crises internas? Porque é o período subsequente ao período regencial. Então, nós temos aquelas lutas regenciais, nem todas acabaram ainda. Tá? Lembre-se, a balaiada foi até 1841, a farroupilha foi até 45, 5 anos para dentro do Segundo Reinado. Então nós temos essas questões, temos as lutas de liberais e conservadores no Brasil pelas disputas de poder, tá? A chamada disputa aí entre liberais e conservadores. Temos os movimentos europeus que acabaram por refletir-se politicamente e até mesmo ideologicamente no Brasil, tá? Movimentos liberais como a Primavera dos Povos, movimentos até de base social e socialista, como, né, você tem na Europa com o Manifesto Comunista, e até mesmo na Primavera dos Povos, porque a Primavera dos Povos, movimento europeu de 1848, é um movimento de burgueses e de operários.
tá? Com motivações distintas. Para a burguesia, a proposta era acabar de vez com o absolutismo em nome dos seus ideais liberais. Para o operariado, era romper as amarras, né, das relações que tinham com a burguesia, no sentido de luta de classe, de se, né, identificar com os projetos socialistas, anarquistas que estão surgindo aí dos vários movimentos operários do século XIX. Então isso chega no Brasil. Tá? Nós temos movimentos aqui que acabam por refletir essas lutas sociais na Europa. Então esse primeiro momento a gente vai dividir nisso. Tá? Primeiro momento, lutas internas, né, a instabilidade desses primeiros 20 anos do segundo reinado. Perfeito? Depois, num segundo momento, a gente vai falar sobre crises externas, onde nós abordaremos as questões platinas, a intervenção do Brasil no Uruguai, a intervenção do Brasil na Argentina e, consequentemente, a Guerra do Paraguai. Então, seria um segundo momento da nossa aula. E um terceiro e último momento, dividindo isso aqui, né, por períodos, um terceiro momento do segundo reinado, nós vamos levantar aqui os fatores que levarão à queda do Império do Brasil, que promoveram a crise do Império do Brasil. Tudo bem? Então, primeiro momento, crises internas. Segundo momento, crises externas. Terceiro momento, fatores que levaram à queda do Império do Brasil. Para você organizar aí no seu caderninho. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa nossa aula, primeira, a gente fala sobre os primeiros 20 anos do segundo reinado, que eu repito, marcado por crises internas. Então, olha só, o segundo reinado, ele ocorre, Dom Pedro II assume o trono por conta dos vários movimentos separatistas que vinham ocorrendo no Brasil, tá? Durante o período regencial. Então, nós tínhamos uma instabilidade muito grande, uma luta política interminável, e o país caminhava a passos largos, né? Para uma fragmentação territorial, não apenas o separatismo, mas a fragmentação do território brasileiro. A grande vantagem, talvez uma das pouquíssimas vantagens de termos no Brasil uma monarquia, ao invés de optarmos por uma república, como todos os países da América Latina fizeram, nós aqui adotamos a monarquia, talvez a única vantagem, ou uma das poucas, foi o fato da monarquia ter sido capaz de manter a unidade territorial. Tá? Então, você tem um benefício trazido com o primeiro reinado, né, e até mantido no segundo reinado, é essa ideia de o Brasil ter conseguido, com a coroa, manter a unidade territorial. Pois isso está em xeque nesse momento, porque com a abdicação de Dom Pedro I, né, e a impossibilidade da posse, né, de Dom Pedro II, nesse período intermediário, período regencial, o bicho está pegando. Então nós temos revoltas, crise econômica de toda sorte, já gravamos aulas aqui sobre o período regencial, falamos disso, pobreza em várias regiões, insatisfação em toda parte. Bom, diante desse cenário, claro, os liberais fizeram um projeto, antecipar a posse de Dom Pedro II, porque estava previsto que Dom Pedro II assumiria com 18 anos. É uma das resoluções do ato adicional de 1834. Dom Pedro II só poderia assumir aos 18, mas não dá para esperar ele chegar aos 18. Imagina, ele está com 14 anos e o bicho está pegando. Então, se esperar mais 4 anos, pode ser tarde demais. Né? Então, começa-se uma campanha dentro do próprio parlamento brasileiro para reinterpretar o ato adicional, fazer uma reinterpretação. Né? Mudar, na verdade, reinterpretar o ato adicional é mudar essa cláusula que estabelecia que a posse de Dom Pedro só poderia ser com 18 anos. Não foi aprovado, o parlamento não aprovou essa reinterpretação. Por isso, não. Então, setores ali preocupados com a fragmentação política, setores liberais e até mesmo alguns setores conservadores apoiaram o chamado golpe da maioridade. Então, em 1840, Dom Pedro II, no dia 23 de julho de 1840, com 14 anos, 15 incompleto, Pedro II se torna imperador do Brasil, certo? Antecipando a posse que só seria aos 18 anos e iniciando, a partir de então, o segundo reinado. Perfeito? Legal? Então é um golpe, chamado golpe da maioridade, que acaba antecipando a posse de Dom Pedro II, tá? Pelas razões que nós
já falamos aqui. Aí você poderia perguntar assim, né? Mas, professor, o que um garoto de 14 anos seria capaz de fazer para evitar a fragmentação, para acabar com os movimentos separatistas? Não é o que ele vai fazer que é importante. Até porque, bem pensado, um garoto de 14 anos não tem muito recurso político, né? Traquejo político. Mas é o que ele representa. O que ele representa. Ele é o legítimo sucessor do trono. E isso, por si só, é um ponto muito significativo em relação ao que vinha acontecendo no período regencial, onde tinha uma série de governos sem reconhecimento nacional. Então, essa ideia de legitimidade é o que está por trás da posse antecipada de Dom Pedro II. Tudo bem? Muito bem. Portanto, esses 20 primeiros anos serão marcados por movimentos internos e pela permanência na luta política entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Eu já disse anteriormente, digo agora de novo, esses dois partidos, liberal e conservador, né, defendem os mesmos grupos sociais, os mesmos interesses econômicos e praticamente os mesmos projetos políticos. Tá? Você fala, então por que eles brigam pelo poder? Briga-se pelo poder. Briga-se pelo poder, inclusive, dentro de um único partido, que dirá em dois. Né? Mas Partido Liberal e Partido Conservador, farinha do mesmo saco. Partido Liberal e Partido Conservador representam os mesmos grupos. A elite agrária, a escravista, a latifundiária. Tá? Nós não estamos aqui lidando com um partido que defende, de um lado, a elite agrária e, do outro lado, a elite urbana. Não é o caso. Um partido que é escravista e o outro é abolicionista. Não é o caso. Ambos os partidos representam os mesmos grupos e os mesmos interesses. Eu repito, a briga era pelo poder, claro, porque no período regencial, com a descentralização política, as escolhas já passaram, que antes eram do imperador Dom Pedro I, passaram para o âmbito das províncias. Tá? Então eles disputavam localmente esses poderes. Por trás desses movimentos separatistas que nós já estudamos, todos eles têm esse mesmo ingrediente, a luta de liberal com conservador. Perfeito? Bom, como acabar com essa luta? Essa é a questão. Essa é, digamos assim, a atitude que o imperador vai ter que ter. E Dom Pedro II utiliza uma estratégia conhecida como política de conciliação ou política da conciliação. O que é a política de conciliação? A política de conciliação é uma estratégia elaborada pelo imperador que vai alternar nas principais esferas de poder liberais e conservadores. Então funciona assim, ora Dom Pedro II nomeia um gabinete liberal, ora ele nomeia um gabinete conservador. Tá? Eles eram farinha do mesmo saco, até rolava um ditado que vem lá do primeiro reinado, né, de que não há nada mais liberal do que um conservador no poder. Tá? Só um comentário importante aqui. No segundo reinado, liberais e conservadores também serão apelidados de Partido Liberal Luzia e Partido Conservador Saquarema. Então você poderá encontrar questões que, ao invés de usar o termo liberal e conservador, vai usar Luzia e Saquarema. É a mesma coisa. Isso são as regiões onde esses partidos surgiram, tá? Santa Luzia, em Minas Gerais, Partido Liberal. Saquarema, no Rio de Janeiro, Partido Conservador. Então aquela frase, ela pode ficar assim, não há nada mais liberal do que um conservador no poder, certo? A frase pode ficar assim, não há nada mais Luzia do que um Saquarema no poder. Estamos falando a mesma coisa. Pois bem, então Dom Pedro conciliou a prática política chamada de conciliação. Porque quando Dom Pedro II assume, volta-se no Brasil a ter o poder moderador. O poder moderador só deixou de operar durante o período regencial. Então ele volta, o poder moderador volta. É o poder que o imperador tem sobre todos os outros poderes. Então o que acontece? Então voltamos a ter no Brasil parlamentarismo às avessas. É um parlamentarismo, mas quem manda é o imperador. Só que o imperador, entendendo essas rivalidades, habilmente ele vai conciliar. Como? Ora nomeia um parlamento, né, um
um gabinete liberal, ora nomeia um gabinete conservador, depois um gabinete liberal, depois outro gabinete conservador, e assim sucessivamente, diluindo a luta. Por quê? Porque aí os caras vão pensar o seguinte, olha, hoje eu sou governo, amanhã eu sou oposição, ou ao contrário, hoje eu estou na oposição, mas amanhã eu sou governo, hoje eu sou tijolo, amanhã eu sou vidraça, então eu vou maneirar aqui o discurso, e esse conflito, com o passar do tempo, ele acaba sendo diluído. A melhor charge para representar essa política de conciliação, em que Dom Pedro II vai nomeando o gabinete de governo, o conselho de ministros, até presidentes de província, que hoje são os governadores de estado, um liberal, outro conservador, né? Isso vai ser representado numa charge que mostra um carrossel, Dom Pedro II segurando em uma de suas mãos um carrossel. Ora o cavalinho está lá em cima, ora o cavalinho está lá embaixo, né? Que é essa oscilação entre, essa alternância, melhor dizendo, entre Partido Liberal e Partido Conservador. Perfeito? Só para você ter uma ideia, em 49 anos de segundo reinado, Dom Pedro II trocou o gabinete quase 40 vezes, né? Pelo menos umas 35 vezes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a cada ano e meio ele trocava o gabinete de governo, o conselho de ministros, né? E aí dilui completamente essa ideia, essa luta que existia entre liberais e conservadores. Perfeito? Política da conciliação. Então, professor, eu posso assegurar que no segundo reinado nós não tivemos problemas políticos, nós não tivemos luta política, ou não tivemos nenhum momento de instabilidade política. Não, você não pode afirmar isso. Isso será diluído ao longo dos tempos. Nós tivemos vários movimentos, como, por exemplo, a Guerra dos Farrapos. Não se esqueça que a Guerra dos Farrapos só vai terminar em 1845, que é aquele movimento separatista do Rio Grande do Sul. Tá? Então, o movimento está acontecendo desde 1835. Havia uma grande possibilidade dessa região, que é a região sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se tornar independente do resto do país. Para evitar o pior, que seria essa fragmentação, Dom Pedro II nomeou o Barão de Caxias, o mesmo que massacrou a Balaiada, a Cabanagem, e que vai para o Rio Grande do Sul. Depois a gente vai conhecer ele como título de Duque de Caxias, né? Será promovido. O Barão de Caxias, né, como chefe do exército, usou a diplomacia depois de 10 anos. A Guerra dos Farrapos é uma guerra que tem repressão e negociação, e ela termina com diplomacia. O Caxias conseguiu negociar o fim da revolta com os líderes, com o Davi Canabarro, com o Bento Gonçalves, com o Bento Manuel. Obteve sucesso essa diplomacia, assinando o Tratado de Poncho Verde em 1845 e pôs um fim à Revolução Farroupilha. Mas ela avançou 5 anos para dentro do Império. É um trunfo de Dom Pedro II ter conseguido, né, o êxito nessas negociações. Por exemplo, o pai dele, Pedro I, lá na Guerra da Cisplatina, onde o Brasil perdeu o domínio do que hoje é o Uruguai, Dom Pedro I não teve nem de longe, né, o êxito ou a habilidade do pai dele. Perfeito? Outro movimento político que marcou o Brasil nesse momento, nós estamos estudando, o segundo reinado, foi a Revolução Praieira. A Revolução Praieira, ela leva esse nome porque a sede desse movimento, o porta-voz desse movimento, era um jornal, né, liberal, chamado Diário Novo, que circulava ali na Rua da Praia, em Pernambuco, no Recife. Então, por ser a sede do jornal na Rua da Praia, o nome do movimento é Praieira. Esse movimento ele é uma repercussão dos movimentos liberais que estão acontecendo na Europa em 1848, chamada Primavera dos Povos, que eu falei logo no início dessa aula aqui. Tá? E ele se desdobra em dois também, como se desdobrou na Europa. Uma parte dos intelectuais brasileiros que já abraçam a ideia da república e não mais da monarquia, do voto por sufrágio universal e não mais o voto censitário, da abolição da escravidão e não mais a manutenção da escravidão. Uma parte dos intelectuais desse movimento se identifica com a parte liberal do movimento. Mas você tem camadas mais populares que se identificam com os projetos mais sociais e até mesmo socialistas do que está acontecendo na Europa. Então a praieira tem esses dois desdobramentos. Tá? Há uma insatisfação local no Recife por conta do monopólio varejista, mercantil que os portugueses exercem naquela região, desde a Guerra dos Mascates. O monopólio do comércio no Recife estava na mão dos portugueses. E não tinha mais sentido
para o povo pernambucano, para o povo recifense, né? Não tinha mais sentido que os portugueses monopolizassem o comércio da região, já que o Brasil se tornou independente de Portugal nesse momento aí há mais de 20 anos, né? Então tem essa questão aí que nós identificamos, né? O confronto aí entre brasileiros contra esses portugueses que monopolizavam o comércio da região. Esse jornal Diário Novo publicou o Manifesto ao Mundo, integrando aí o movimento da praieira com o resto do mundo, sobretudo com o que está acontecendo na Europa, né? Foi fortemente influenciado por ideais liberais, republicano, voto sufrágio universal, tal, liberais, se bem que sufrágio universal está mais para aspecto social, do socialismo do que do liberalismo. Mas o caráter republicano, né, de liberdade de expressão, por exemplo, tal. E também de viés socialista. Tá? O movimento também sofre influência socialista. Agora sim, com voto livre universal, liberdade de imprensa, autonomia dos poderes, liberdade de trabalho. Na verdade, esses dois movimentos, tanto o liberalismo como o socialismo, eles coincidem em algumas questões. Tá? Liberdade de expressão, autonomia dos poderes, divisão dos poderes, federalismo, que é a autonomia dos estados, né? Mas aí vai, nacionalização do comércio varejista para tirar na mão dos portugueses, extinção do poder moderador e do Senado vitalício, que é uma herança da monarquia e que vigora durante o segundo reinado, e abolição do trabalho escravo. Então essas são as prerrogativas defendidas pelos praieiros, pela Revolução Praieira, lá em 1848, se estendendo até 1850. O movimento foi reprimido pelas tropas de Dom Pedro II, claro, e aqui repetindo na tela, né, eu acabei repetindo, as exigências dos praieiros. O movimento foi reprimido por Dom Pedro II, claro, e a partir dele, 1850, é que você tem a estabilidade política no país. Então, Dom Pedro II assumiu em 1840, né? E 10 anos depois é que nós podemos dizer, a gente começa a ter uma estabilidade política no país, porque Rio Grande do Sul voltou ao controle do país, fim da Guerra dos Farrapos, a praieira foi sufocada com todas as ameaças que ela significava ao Império, né? E a conciliação entre liberais e conservadores, ou Luzias e Saquaremas, que acabou por, digamos, estabilizar a relação política do Brasil nesse momento. Tá perfeito? Muito bem. Bom, isso política, né? Economicamente. Bom, gente, economicamente, o segundo reinado será marcado pelas mesmas atividades que marcaram o Brasil daqui para trás. Agroexportação. O que vai mudar são os produtos, né? Nós tínhamos lá no Brasil colonial a agroexportação, né, da cana-de-açúcar. Depois nós tivemos o ciclo da mineração, né? Aqui nós temos o quê? Com o fim da mineração, a agricultura volta a ser a atividade predominante no Brasil. Inclusive aquelas cidades de Minas Gerais que foram urbanizadas com a mineração, elas ruralizam agora, tá? Você tinha lá cidades com 20, 30, 40 mil pessoas vivendo na cidade, acabou o ouro, a tendência daquela sociedade é ruralizar, e a cidade passa a ter 2 mil, 3 mil, 1.000 pessoas. Porque as pessoas vão migrar para o campo ali, onde vão desenvolver várias atividades agrárias, né? O açúcar propriamente nunca deixou de ser produzido no Brasil, então volta o cultivo do açúcar. O arroz vai ser introduzido como cultivo, mas os grandes elementos aqui, os produtos mais importantes são, né, nesse momento do segundo reinado, o algodão, o cacau e o café, esses três. O algodão no Maranhão, né? Essa é a base ali da economia maranhense e se estende por todo o Nordeste. O cacau no sul da Bahia, principalmente na região de Ilhéus, tá? Aquelas fazendas de cacau que a gente tem ali. E o café que começa no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e se desloca para o Oeste Paulista, em São Paulo, tá? Então, necessariamente, esses são os três produtos que vão dar o tom, digamos aí, da economia brasileira durante o segundo reinado, no que tange a agroexportação. Todos eles destinados ao mercado internacional, evidentemente. É plantation do mesmo jeito que a cana-de-açúcar, ou seja, latifúndio, né, monocultura direcionado para o mercado internacional. E ainda utilizando mão de obra escrava, tá? Durante muito tempo, a mão de obra aí continua sendo escrava, porque a gente sabe que o processo abolicionista no Brasil
ele vai ser tardio, né? Desses produtos todos, o que mais vai ter peso na balança comercial brasileira, lá para o final do segundo reinado, da metade para o final do segundo reinado, é o café. O café, sem dúvida nenhuma, vai ganhando cada vez mais relevância, mais importância, a ponto de quando a gente adentrar a República Velha, né, a República Oligárquica, o café aí sim é o principal produto da pauta de exportações brasileiras. Beleza? Começou inicialmente no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e acabou migrando para o Oeste Paulista, né? As fazendas de café elas eram estruturadas de forma tradicional, ou seja, grandes propriedades, mão de obra escrava, latifúndio, plantation. Perfeito? Então, essas são as bases agroexportadoras da economia brasileira, certo? É um momento em que, paralelo ao que está acontecendo no Brasil, você está tendo uma revolução industrial em curso na Europa, não só mais na Inglaterra, mas em quase todos os países europeus, né? Você pega aqui, por exemplo, 1830 para frente, claro, vamos pegar até uma data um pouquinho mais para frente, 1850, aí você tem Inglaterra, França, Itália, Alemanha, né? A Itália e a Alemanha ainda não, mas Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Império Austro-Húngaro, mais um pouquinho para frente Estados Unidos, mais um pouquinho para frente Japão. E isso gera uma produção industrial nunca vista anteriormente. Isso impacta no Brasil, claro, impacta no Brasil porque você tem uma verdadeira revolução tecnológica que está em andamento na Europa, surgem as fábricas e as produções em massa, né? E isso, claro, implica dizer a necessidade de mercado consumidor, né? Então, por exemplo, a Inglaterra, que vai ser a protagonista tanto da primeira quanto da segunda Revolução Industrial, ela tem muita influência sobre o Brasil. E ela tem todo o interesse que o Brasil promova a abolição da escravatura. Por quê? Por causa da Revolução Industrial. Esse é o impacto. O que a Inglaterra quer é ampliar, e não só a Inglaterra, mas principalmente o mercado consumidor. Tá? E por que eu não mantenho a mão de obra escrava? Porque escravo não recebe salário. E não recebendo salário, ele não é mercado consumidor. E não sendo mercado consumidor, não vai comprar os produtos ingleses, né? Então a Inglaterra será o primeiro país europeu realmente a pressionar pela abolição da escravidão. Ela já tinha feito essa pressão lá na independência em 1822, ela voltou a fazer essa pressão em 1831, a chamada Lei Feijó, do padre Antônio Diogo Feijó, em 1831, assim que Dom Pedro I abdicou do trono, e vai continuar durante todo o segundo reinado fazendo pressão para ampliar mercado consumidor para os seus produtos aqui no Brasil. Perfeito? Então ela começa a fazer essa pressão para acabar logo com a escravidão. O Brasil se viu diante de um grande problema, né? Porque se o modelo aqui era um modelo plantation e usava mão de obra escrava, a gente tem que acabar com a escravidão agora. Como é que faz isso? Então você faz substituindo a mão de obra negra por mão de obra imigrante, por mão de obra livre. Então, essa pressão inglesa em abolir a escravidão, o que efetivamente você está vendo aí, começou lá com a Lei Feijó, que acabou entrando para a história do Brasil como lei para inglês ver, né? Uma lei que fica só no papel e tal. Essa pressão vai resultar em políticas não só abolicionistas, como políticas de atração de imigrantes para o Brasil. Mas eu vou deixar isso para uma segunda aula, para não ficar longo demais, já está batendo aqui quase 30 minutos. Perfeito? Para essa primeira aula, então, a gente falou da chegada de Dom Pedro II ao trono, falamos aqui das questões políticas, né, identificando aí os dois principais partidos, liberais e conservador, da estratégia usada por Dom Pedro II, que é a chamada política de conciliação, dos movimentos que ainda, né, vieram lá do período regencial, como a balaiada no Maranhão e principalmente a farroupilha, e a Revolução Praieira, movimento de 1848, influenciado pela Primavera dos Povos na Europa. Falamos aqui da principal base econômica, a agroexportação, baseado numa plantation, e que temos aí, principalmente no algodão, no cacau e no café, os principais produtos. Motivo pelo qual, né, esse cenário vai sofrer impactos econômicos com a Revolução Industrial e principalmente com as pressões inglesas para ampliar o seu mercado consumidor, o que nos levará ao processo abolicionista no Brasil, que é de longa data, começa em 1850 e vai terminar só em 1888. Perfeito? Beleza? Bons estudos, né? Na aula que vem a gente continua a partir daí. Um abraço para vocês.